Tragédia. Aconteceu hoje às 7h17. O nome de Padre Pio foi novamente ignorado, e isso trouxe consequências que poucos ousam mencionar em voz alta. Há um silêncio pesado no ar, como se todos soubessem que algo terrível se repetiu, mas ninguém tivesse coragem de enfrentar a verdade. Você sente no fundo do peito esse peso, como se tivesse visto um sinal, mas escolhesse olhar para o lado. Não ignore. Se você continuar até o fim, vai entender o que realmente aconteceu e por que tantos estão sendo chamados agora, neste exato momento. A dor não pede permissão para entrar, e quando ela chega, arranca a força até de quem parecia mais firme. Você, que já passou dos 50, sabe que o coração já não suporta tantas quedas, tantas perdas, tantas noites em claro rezando para que alguém do alto ouça sua voz. Hoje quero falar diretamente a você, que carrega marcas invisíveis, que sorri para disfarçar, mas se sente cansada. Padre Pio também viu esse peso. Ele avisou. E ignoraram. Quando um sinal é rejeitado, o castigo vem no silêncio. Não em gritos, não em raios, mas em pequenos detalhes que corroem a esperança até não sobrar nada. Foi exatamente às 7h17 que muitos fecharam os olhos para o que estava diante deles. É duro admitir, mas talvez você mesma já tenha sentido esse chamado e escolheu o silêncio por medo do que iria encontrar. Quantas vezes o seu coração queimou e você se calou? Agora imagine alguém que já carregava a dor do mundo sendo ridicularizado, desacreditado, e ainda assim insistindo em continuar intercedendo pelos outros. Isso aconteceu com Padre Pio. Enquanto zombavam dele, ele segurava lágrimas que poucos viram. E hoje essas lágrimas caem sobre nós, como um lembrete cruel de que não estamos prontos para ignorar o sagrado. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Você lembra do frio na barriga quando percebe que algo maior do que você está acontecendo? É isso que muitos estão sentindo agora. Não se trata de histórias antigas, mas de uma ferida aberta que pulsa hoje, neste instante. As pessoas tentam se distrair, mas o coração denuncia. Algo está fora do lugar. A tragédia não é apenas coletiva, ela toca dentro da sua casa, na sua mesa, na sua vida. Não adianta negar, você sabe que os últimos anos foram mais duros do que poderia imaginar. Amigos se foram, familiares se afastaram. A saúde já não responde como antes, e mesmo assim você tenta segurar firme, acreditando que um dia a resposta virá. Padre Pio sempre disse que o sofrimento não é inútil, mas precisa ser oferecido. O problema é quando o sofrimento é desperdiçado, jogado fora, ignorado. Foi assim que muitos viveram este dia. 7h17 passou como uma marca no calendário, mas espiritualmente foi uma ferida aberta. Quem estava atento, entendeu. Quem não estava, agora sente uma inquietação que não sabe explicar. Você mesma pode estar sentindo isso agora. Uma pressão no peito, um aviso interno de que precisa agir antes que seja tarde. Estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro. O livro digital de Padre Pio com mensagens que estavam ocultas por décadas. São poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois declare: essa oração mudou tudo em mim. O medo é um conselheiro cruel, mas necessário. Ele aparece não para te paralisar, mas para te avisar que há algo urgente. Pense nas noites em que você não conseguiu dormir, revivendo memórias dolorosas que ninguém mais lembra. Pense nas vezes em que segurou uma lágrima só para não preocupar quem estava ao seu lado. Esse vazio é o mesmo que muitos sentiram quando Padre Pio foi ignorado.
Você precisa entender, o desprezo ao sagrado não passa impune. Hoje, enquanto a maioria fechava os olhos para o que aconteceu, o peso caiu sobre aqueles que ainda acreditam. Não porque Deus seja cruel, mas porque poucos se levantam para carregar a chama. Essa chama, que está quase apagando, ainda pode ser reacendida, mas apenas por quem ousar acreditar de novo. O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado. Mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora, antes que acabe. Depois escreva com fé. Essa palavra me encontrou por dentro. O relógio não espera. Você já percebeu como o tempo corre mais rápido agora? Dias que antes pareciam longos, hoje escapam como água nas mãos. Isso também é um sinal. 7h17 não foi apenas um horário. Foi um aviso de que as horas estão sendo contadas. Para quem tem olhos, a mensagem é clara. Para quem não tem, o desespero virá tarde demais. Padre Pio, em silêncio, sempre insistiu. Não ignore os sinais. Mas as pessoas preferem rir, preferem duvidar, preferem se esconder atrás de desculpas. Talvez por isso tantas vidas estejam sendo quebradas. Talvez por isso tantas casas estejam vazias. Talvez por isso o sofrimento não pare de bater à porta. Você já não está cansada de esperar por algo que não vem? Deixei no comentário fixado o link de um livro digital com orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. Você já sentiu que o tempo correu rápido demais e que, quando percebeu, parte da sua vida tinha passado diante dos seus olhos sem que você tivesse a chance de se preparar? Esse mesmo vazio tomou conta de muitos hoje às 7h17, quando ignoraram algo que poderia ter mudado destinos inteiros. Não foi apenas uma hora marcada no relógio. Foi um grito silencioso do céu. Um chamado urgente que, por medo ou incredulidade, foi abafado. Essa é a tragédia. E o que mais assusta não é o que aconteceu, mas o que ainda está prestes a acontecer se nada for feito. Você, que já enfrentou perdas, que já sentiu o frio da solidão nas madrugadas, sabe o quanto dói perceber que ninguém entende o que você sente. Mas eu preciso que você entenda. Essa dor não é por acaso. Ela é o sinal de que você foi escolhida para ouvir o que muitos não tiveram coragem de escutar. Padre Pio foi ignorado, mas você ainda tem a chance de não cometer o mesmo erro. É duro, eu sei, mas a verdade nunca vem de forma doce. Muitos hoje seguiram a vida como se nada tivesse acontecido. Tomaram café, cumpriram obrigações, sorriram por educação, mas ignoraram o peso que estava diante deles. A superficialidade os protegeu por alguns minutos, mas ela não dura. Quando a noite cair, o silêncio vai cobrar. Vai trazer à tona memórias que estavam adormecidas. Vai fazer o coração bater mais forte, sem explicação. Você sabe como é. Esse incômodo que chega sem pedir licença. E é exatamente esse incômodo que não pode ser ignorado. Não feche os olhos para ele. Não tente anestesiar com distrações. Ele é a forma mais clara de Deus te dizer que algo precisa mudar agora. Quantas vezes você pediu uma resposta e agora que ela chega, você hesita em acreditar? O medo quer que você recue, mas a fé pede que você permaneça. Só quem suporta esse conflito entende o que é estar diante de algo maior do que si mesmo. Pense nas vezes em que você se sentiu enganada pela vida. Promessas quebradas, pessoas que se afastaram quando você mais precisava, situações que pareciam sem saída. Agora junte tudo isso e imagine que Padre Pio já sabia que você viveria exatamente esse momento. Ele deixou palavras escondidas, como se tivesse escrito uma carta para o futuro, e essa carta tem o seu nome. Não subestime esse detalhe. Nada é coincidência. Você pode achar que está ouvindo apenas mais um relato, mas isso não é entretenimento.
É uma convocação. É como se o próprio céu estivesse soprando em seus ouvidos. Preste atenção, não desperdice o que estou colocando diante de você. Se hoje, às 7h17, a tragédia aconteceu, foi para que você não caísse no mesmo erro que tantos cometeram. Você foi chamada a permanecer até o final, porque o que vem adiante não é leve, mas é necessário. As pessoas que ignoraram hoje vão sentir consequências nos próximos dias. Não falo de coisas vagas, falo de noites sem paz, de sonhos que parecem avisos, de enfermidades que surgem sem explicação. É isso que acontece quando a mensagem é rejeitada. Não porque Deus castiga, mas porque quando se fecha a porta para a luz, a escuridão aproveita a brecha. E eu sei que você não quer deixar isso acontecer com você. Talvez você esteja se perguntando, por que comigo? Por que eu, que já sofri tanto, preciso carregar mais esse peso? Porque você tem a sensibilidade que muitos não têm. Porque você consegue ouvir o que outros não conseguem. Porque o sofrimento te preparou para reconhecer a voz de Deus em meio ao barulho do mundo. Não é um castigo, é um chamado. E não atender a esse chamado é colocar em risco não apenas a sua vida, mas também a daqueles que você ama. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. Agora me responda em silêncio. Quantas vezes você pediu um sinal claro? Quantas vezes suplicou para que Deus falasse de forma direta, sem deixar dúvidas? Pois hoje você está recebendo exatamente isso. Se ignorar, não poderá dizer que não sabia. Se fechar os olhos, não terá como justificar depois. Essa é a responsabilidade que poucos têm coragem de assumir. E é nesse ponto que o medo se torna aliado. Ele não está aqui para te destruir, mas para te fazer despertar. O medo de perder, de ficar sozinha, de sofrer mais uma vez, ele existe porque te obriga a olhar para dentro de si. E dentro de si há algo que nunca foi apagado: a chama da fé. Mesmo que pequena, mesmo que frágil, ela ainda está aí. Você sabe disso porque sente o coração acelerar enquanto escuta cada palavra. O que ninguém te contou é que esse mesmo medo foi vivido por milhares de pessoas quando Padre Pio estava entre nós. Elas duvidaram, riram, ignoraram. Depois vieram os lamentos. Hoje a história se repete. O que aconteceu às 7h17 não foi acaso. Foi repetição. Foi o eco de um erro que a humanidade insiste em cometer. Mas você pode ser a exceção. Você pode ser aquela que escolhe acreditar quando todos se calam. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. Você já percebeu como tudo à sua volta parece cada vez mais frágil? A confiança nas pessoas, a segurança da rotina, até mesmo a própria saúde. Nada parece firme, isso também é parte do aviso. O que está acontecendo não é apenas externo, é interno. É dentro de você que as maiores batalhas estão sendo travadas. É dentro de você que a tragédia de hoje, às 7h17, ecoa, pedindo uma resposta urgente. Se você acha que ainda tem tempo, está enganada. O tempo não pertence a nós. Cada segundo pode ser o último. Cada manhã pode ser a última oportunidade. Essa urgência precisa queimar no seu coração, porque é dela que nasce a decisão que vai mudar tudo. E se você continuar ouvindo até o fim, vai entender que não há mais espaço para indecisão. O que mais me impressiona é como a maioria prefere viver na superfície. Fingem que acreditam, repetem palavras prontas, mas por dentro estão vazios.
Padre Pio sabia disso e por isso deixou instruções para quem tivesse coragem de mergulhar fundo. Você é uma dessas pessoas. Não é por acaso que está aqui agora, escutando isso. Você foi escolhida entre muitos que nunca terão essa chance. Agora, se permita sentir. Permita que o arrepio que percorre sua pele seja reconhecido como sinal. Permita que a lágrima que insiste em cair seja a resposta do alto. Não reprima. Cada detalhe é importante. Cada sensação é parte da mensagem. O céu não fala em voz alta. Ele sussurra através daquilo que você sente. Não ignore esse sussurro. No comentário fixado está o link para o livro digital de Padre Pio, que já está mudando vidas em silêncio. Mas não tem para todos. São poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Se for para você, você vai sentir. Depois escreva: Padre Pio, eu ouvi teu chamado. Você já percebeu como depois de certos dias o ar parece mais pesado, como se algo invisível estivesse pairando sobre nós? Hoje, exatamente às 7h17, essa sensação se tornou insuportável para quem estava atento. Muitos não entenderam, outros fingiram não perceber. Mas quem tem sensibilidade espiritual sabe. Não foi apenas mais um dia comum. Foi um marco, um alerta do céu, um lembrete de que não se pode ignorar sinais que podem decidir destinos inteiros. O que você sente agora não é coincidência, é resposta. A verdade é que a dor se manifesta antes mesmo de ser reconhecida. Quantas vezes você acordou sem motivo, com o coração acelerado, sem paz, como se uma sombra estivesse ao seu lado? Esse é o mesmo tipo de agonia que invadiu o mundo no instante em que Padre Pio foi ignorado. Você, que já passou dos 50, entende melhor do que ninguém o peso dessas sensações. A cada ano, o corpo grita, a mente se cansa, a solidão aperta. Mas é nessa fragilidade que Deus escolhe agir. O que dói não é apenas o que aconteceu hoje, mas o que isso representa. Se o aviso às 7h17 foi desprezado, o que mais será necessário para abrir os olhos das pessoas? Você não pode cair nessa mesma armadilha. Precisa ficar até o fim. Precisa ouvir até a última palavra, porque cada detalhe pode ser a resposta que você esperava em silêncio. Quantas vezes você pediu: Senhor, fala comigo, pois Ele está falando agora. Quando a vida parece desmoronar, é fácil acreditar que tudo acabou. Mas Padre Pio ensinava que nos momentos mais escuros é que a fé precisa ser mais forte. Ele próprio foi ridicularizado, acusado, rejeitado até por aqueles que deveriam estar ao seu lado. E ainda assim, suportou tudo em silêncio, acreditando que sua dor seria transformada em esperança para muitos. Hoje, essa esperança chega até você, mas só vai permanecer se você abrir seu coração de verdade. No comentário fixado estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio, com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. Você sabe o quanto é difícil lidar com a sensação de abandono. Você já perdeu noites em claro, tentando encontrar respostas que nunca chegaram. Já chorou sozinha para não preocupar quem estava perto. Já sorriu quando por dentro estava em pedaços. É para pessoas como você que essa mensagem foi preparada. É a sua dor que abre espaço para a revelação. Não é fraqueza, é sensibilidade. O mundo tenta apagar isso, mas Deus usa essa sensibilidade como canal de transformação. Pense agora nas pessoas que você ama. Pense em quantas vezes desejou protegê-las, mas se sentiu impotente. Essa impotência não precisa ser sua condenação. O que está sendo entregue hoje é um instrumento de proteção, uma resposta para quem sempre acreditou que já era tarde demais. Não feche a porta para isso.
Se fizer isso, corre o risco de ver a tragédia se repetir, não em livros ou histórias distantes, mas dentro da sua própria casa. O medo não é seu inimigo. Ele está aqui para te manter alerta. Você já percebeu como ele aumenta quando algo importante está prestes a acontecer? É como uma campainha espiritual, tocando sem parar. Ignore, e você pode perder algo que nunca mais voltará. Ouça, e você descobrirá que até os piores momentos escondem uma promessa de renascimento. Estou deixando no comentário fixado um presente espiritual raro, o livro digital de Padre Pio, com mensagens que estavam ocultas por décadas. São poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Só abra esse conteúdo se seu coração está clamando por ajuda do alto. Depois declare: essa oração mudou tudo em mim. Hoje, enquanto muitos seguem distraídos, você tem a chance de acessar algo que poucos terão coragem de buscar. Não é para todos, e nunca será. É apenas para aqueles que sentem dentro de si que chegou o momento de mudar, de parar de adiar decisões que não podem mais esperar. O arrepio que percorre sua pele agora é prova disso. Esse não é apenas um vídeo, é um encontro marcado com o divino. E você sabe o quanto o tempo é cruel. A cada ano, os minutos parecem passar mais rápido. O ontem se transforma em semana, a semana em mês. E quando você vê, já é outro ano. Essa aceleração também é um aviso. Padre Pio falava disso, que chegará o tempo em que os dias correrão como vento, e só quem estiver atento conseguirá suportar. Esse tempo já chegou. O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado. Mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva com fé: essa palavra me encontrou por dentro, e se você acha que o pior já passou, está enganada. O que vimos hoje às 7h17 foi apenas o começo. O que virá nos próximos dias vai separar os que creem dos que zombam. Você não quer estar entre os que ignoraram, porque esses vão carregar um peso que não poderão suportar. Não digo isso para te assustar à toa. Digo porque a verdade precisa ser dita, mesmo que doa. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você já deve ter percebido como sonhos estranhos têm se repetido, como sensações inexplicáveis vêm te perseguindo. Isso não é coincidência, são avisos. São lembretes de que você não pode continuar fingindo que está tudo bem. O corpo fala, a mente fala e a alma grita. O que mais falta para você entender que a mensagem está sendo entregue diretamente a você? Deixei no comentário fixado o link de um livro digital com orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. Você já percebeu como os dias ficaram mais estranhos ultimamente? As pessoas estão agitadas, os noticiários trazem histórias cada vez mais sombrias e, no fundo, todos sabem que algo maior está se aproximando. Hoje, às 7h17, não foi apenas mais uma manhã comum. Foi o registro de uma tragédia espiritual que muitos preferiram não enxergar. Padre Pio foi ignorado. E isso não é um detalhe sem importância. É uma ferida aberta que grita para aqueles que têm coragem de ouvir. É fácil continuar vivendo como se nada tivesse acontecido, fingindo que a vida segue no mesmo ritmo, mas você sabe que não é assim. Seu coração denuncia. Quando o silêncio da noite chega, pensamentos pesados tomam conta e o corpo inteiro sente que algo está errado. Essa é a mesma sensação que invadiu a Terra no momento exato em que o sinal foi desprezado. E negar isso é como tentar tapar o sol com as mãos. Inútil e perigoso. Quantas vezes você já se pegou perguntando: Senhor, o que eu devo fazer? Essa dúvida volta e volta,
como uma ferida que nunca cicatriza. Hoje, você precisa entender que não está aqui à toa. Você não está ouvindo isso por acaso. Existe um chamado e ele vem carregado de urgência. Não é apenas sobre sua vida, mas também sobre aqueles que dependem da sua fé, da sua coragem de agir. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. Talvez você esteja lembrando agora de quantas coisas já perdeu. Pessoas que partiram cedo demais, oportunidades que escorreram entre seus dedos, promessas que nunca se cumpriram. Essas lembranças não voltam sem motivo. Elas aparecem porque são parte do aviso. Tudo o que você sofreu até hoje tem um propósito, e esse propósito é justamente abrir seus olhos para o que está acontecendo agora. Ignorar isso seria desperdiçar cada lágrima que você já derramou. O que mais dói não é o que passou, mas o medo do que pode vir. A incerteza do amanhã é uma prisão invisível, mas real. E o que aconteceu às 7h17 é justamente um lembrete de que esse amanhã pode se transformar em um peso insuportável se nada for feito. Você não pode permitir que a mesma tragédia caia sobre a sua casa, sobre a sua vida. No comentário fixado está o link para o livro digital de Padre Pio, que já está mudando vidas em silêncio. Mas não tem para todos. São poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Se for para você, você vai sentir. Depois escreva: Padre Pio, eu ouvi teu chamado. Olhe para dentro de si. O que você sente agora? Uma mistura de arrepio, de ansiedade, de medo, mas também de esperança? Isso é a prova de que você está no lugar certo, ouvindo o que precisava ouvir. Esses sinais não podem ser ignorados. Eles são respostas diretas, e você sabe que não é comum sentir tudo isso de uma vez. Você já percebeu como sonhos estranhos têm se repetido? Sonhos em que você acorda cansada, com imagens confusas, mas que deixam uma sensação de alerta. Esses sonhos são avisos. Padre Pio também falava deles, como formas de Deus se comunicar quando as palavras não bastam. Não os trate como simples distrações da mente. Eles são parte da mensagem. O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado. Mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva com fé: essa palavra me encontrou por dentro. Agora me responda em silêncio. Quantas vezes você já sentiu um aperto no peito e não soube explicar? Quantas vezes acordou com lágrimas nos olhos, sem ter motivos aparentes? Esses momentos são portas que se abrem para o espiritual, mas só entram aqueles que estão prontos para ouvir. Hoje, você está recebendo essa oportunidade. Não a rejeite. As pessoas ao seu redor podem zombar, podem dizer que é exagero, mas no fundo, elas também sentem, apenas não têm coragem de admitir. Você não precisa ser como elas. Você pode ser aquela que reconhece o sinal e toma a decisão certa. É para isso que você foi escolhida. Deixei no comentário fixado o link de um livro digital com orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Agora, imagine por um momento se você tivesse ignorado esse chamado. Imagine se tivesse decidido parar de ouvir agora. Como estaria se sentindo amanhã, quando percebesse que perdeu a chance de receber algo que poderia ter mudado tudo? Esse arrependimento é o que muitos já estão carregando.
e é insuportável. Você não pode deixar que isso aconteça com você. Os próximos dias vão revelar coisas que hoje parecem confusas. Situações inesperadas vão acontecer e quem não estiver preparado vai desmoronar. Mas você, se permanecer até o fim, terá algo que ninguém poderá tirar. A certeza de que foi avisada, de que recebeu a verdade antes dos outros. Isso não tem preço. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio, com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. E lembre-se, não há coincidências. Você não está aqui por acaso. Não está ouvindo por acaso. Não está sentindo por acaso. Tudo isso foi preparado para que você tivesse a chance de escolher. A escolha é simples, mas profunda. Ou você ignora e continua na escuridão, ou aceita e deixa a luz transformar sua vida. Você percebe como certas datas, certas horas, parecem ficar marcadas para sempre? Hoje, exatamente às 7h17, o mundo espiritual gritou. Mas poucos ouviram. A maioria se distraiu com obrigações comuns, fechou os olhos para o invisível e seguiu como se nada tivesse acontecido. Só que você sabe, o coração denuncia. Aquilo que parece apenas um detalhe, na verdade, é o aviso que pode mudar todo o curso da vida. Foi nesse minuto que Padre Pio foi ignorado e o peso desse desprezo ainda paira sobre nós. Quando o sagrado é rejeitado, as consequências não tardam. Você já sentiu aquele frio na espinha que chega sem motivo? Aquela sensação de que alguém está olhando, mesmo quando você está sozinha? Esse é o mesmo tipo de alerta que tomou conta de quem percebeu o que aconteceu hoje. O invisível se manifestou. E se você está ouvindo isso, é porque não pode permitir que esse aviso passe despercebido na sua vida. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis. E elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. É duro admitir, mas você já sabe o que é perder alguém de repente. Já sabe o que é sentir que a vida escorre pelas mãos sem conseguir segurar. Esse mesmo sentimento percorre o mundo hoje, como se o tempo tivesse se acelerado e estivesse escapando. Esse é o maior sinal de todos. Não há mais tempo para adiar decisões. Quem espera, perde. Quem ignora, sofre. Quem rejeita, carrega uma dor ainda maior depois. Não adianta se enganar dizendo que tudo vai se resolver sozinho. A vida já mostrou para você que as coisas não se consertam por conta própria. É preciso atitude, é preciso fé, é preciso coragem. Padre Pio alertava para isso, e o que mais assusta é que aqueles que o ignoraram viveram tragédias que poderiam ter sido evitadas. Você não precisa repetir o mesmo erro. No comentário fixado está o link para o livro digital de Padre Pio, que já está mudando vidas em silêncio. Mas não tem para todos. São poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Se for para você, você vai sentir. Depois escreva: Padre Pio, eu ouvi teu chamado. Você já percebeu que a vida parece mais pesada à noite? Quando tudo silencia, a mente insiste em trazer de volta lembranças dolorosas, erros, arrependimentos. É nesse silêncio que Deus fala mais alto, mas só quem está atento consegue ouvir. Se hoje você sente que algo mexe dentro de você, não ignore. Esse é o momento de abrir os ouvidos da alma. O que mais me impressiona é como tantas pessoas preferem rir daquilo que não entendem. Foi assim com Padre Pio. Zombaram, desacreditaram, fecharam os olhos. Mas depois, os mesmos que riram foram os que choraram. A história se repete, e se você não quiser estar entre os que se arrependem tarde demais, precisa permanecer até o final.
O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado, mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva com fé. Essa palavra me encontrou por dentro. Talvez você esteja pensando, será que isso é mesmo para mim? Eu te digo, se você ainda está ouvindo, se seu coração acelerou em algum momento, então é exatamente para você. Não existe acaso. O que aconteceu hoje às 7h17 não foi coincidência. Foi direcionado, foi resposta, foi aviso. E só quem tem coragem de continuar até o fim entenderá o que isso significa. Você precisa compreender que há algo escondido atrás de cada detalhe. O número 7 sempre foi símbolo de plenitude, de espiritualidade, de ciclos que se completam. 17, por sua vez, é o número que carrega tanto promessa quanto aviso. Quando esses números se juntam, o que parece apenas uma hora no relógio se transforma em profecia viva. E essa profecia não foi dada em vão. Deixei no comentário fixado o link de um livro digital com orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. Agora, pense nos dias que virão. Você sente que algo está prestes a acontecer? Que o mundo está mudando rápido demais? Isso não é apenas impressão, é confirmação. Padre Pio falou sobre tempos em que a fé seria testada ao extremo, em que sinais apareceriam e muitos fingiriam não ver. Estamos exatamente nesse tempo e você foi chamada a não se calar. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Os próximos dias não serão fáceis. Pessoas vão se perder na dúvida, outras na descrença, muitas na dor. Mas você pode estar entre aquelas que permanecerão firmes. Você não pode se permitir cair no mesmo erro de ignorar os sinais. Esse chamado é urgente. A tragédia de hoje foi só o primeiro alerta. O próximo pode atingir diretamente quem você ama. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. E lembre-se, não importa quantas vezes você caiu, quantas vezes errou, quantas vezes pensou em desistir. O que importa é o que você decide agora, porque agora é o único tempo que você realmente tem. O ontem já se foi, o amanhã não está garantido. É no hoje que a decisão precisa ser feita, e é por isso que você precisa ficar até o fim. Você sabe o que mais assusta no que aconteceu hoje às 7h17? Não é apenas o fato de Padre Pio ter sido ignorado, mas o silêncio que seguiu depois. Um silêncio pesado que parece grudar no ar, sufocando, como se o próprio céu tivesse prendido a respiração, esperando a reação da humanidade. E o que encontrou foi frieza, distração, indiferença. Isso não passa sem consequências. O coração sabe disso. O arrepio que corre em você agora é a prova de que há algo muito maior em movimento. Talvez você tenha sentido um peso diferente nesse dia, um cansaço que não se explica, uma tristeza que chegou sem ser convidada. É assim que o espiritual se manifesta quando sinais são desprezados. Não importa se você estava em casa, no trabalho ou sozinha na rua. Se hoje a angústia veio sem motivo, é porque a tragédia espiritual não se limita a lugares. Ela invade tudo. E você não pode ignorar o que já invadiu sua vida. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis, e elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade.
Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem viver sempre debaixo de um peso invisível? Nada dá certo, as portas se fecham, a paz nunca chega. Isso não é azar, é consequência. É o reflexo do que acontece quando se ignora a voz que vem do alto. Padre Pio dizia que todo desprezo à fé abre brechas, e quando essa brecha é aberta, algo entra, algo que consome, algo que adoece. Quantos já estão adoecendo sem entender o motivo? O que ninguém conta é que a tragédia espiritual não acontece de uma vez. Ela começa em pequenas doses. Uma noite sem sono, um sonho perturbador, um vazio no peito, até se tornar um abismo. Você sabe disso porque já sentiu essa escalada, já acordou em lágrimas, já se pegou sem vontade de lutar, já quis desistir em silêncio. Mas o fato de você estar aqui agora mostra que ainda há algo em você que resiste. Esse algo é fé. No comentário fixado está o link para o livro digital de Padre Pio, que já está mudando vidas em silêncio. Mas não tem para todos. São poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Se for para você, você vai sentir. Depois escreva: Padre Pio, eu ouvi teu chamado. Você precisa entender. Quem ignora hoje, colhe amanhã. O que aconteceu às 7h17 não foi apenas um aviso coletivo, foi também pessoal. É como se o céu tivesse colocado uma marca em cada coração que precisa despertar. O seu coração foi marcado. Se você sente essa inquietação agora, é porque foi chamada. O problema é que muitos não respondem ao chamado, e quando percebem, já é tarde demais. O medo que você sente não é apenas emoção, é intuição. O corpo reage ao espiritual, mesmo quando a mente tenta negar. É por isso que você sente esse arrepio, essa pressão no peito. Não tente explicar com lógica, aceite como sinal. Porque enquanto você hesita, algo já está acontecendo no invisível. O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado. Mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva com fé: essa palavra me encontrou por dentro. Pense em quantas vezes você pediu a Deus para falar com você claramente. Quantas vezes disse: Senhor, dá-me um sinal, pois aqui está, claro, direto, urgente. O que mais você precisa para acreditar? Se recusar a ouvir agora é como cuspir na própria oração. É pedir resposta e rejeitar quando ela finalmente chega. O que vem adiante é pesado. Você precisa estar preparada. Quem não estiver, vai sentir os dias ficarem cada vez mais sufocantes. Vai sentir o vazio se transformar em desespero. Vai ver o que parecia estável se despedaçar diante dos olhos. Esse é o preço de ignorar o que foi revelado. Mas você não precisa pagar esse preço. Ainda há tempo. Deixei no comentário fixado o link de um livro digital com orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: Senhor, essa oração é tudo o que eu precisava. Agora, imagine o amanhã. Como será acordar sabendo que ignorou um aviso tão claro? O arrependimento corrói. Ele pesa mais do que qualquer dor física. E o que mais dói é a lembrança de que você teve a chance e não aproveitou. Muitos já estão vivendo esse tormento. Você não precisa ser uma dessas pessoas. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: Amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio, com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora, antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. E aqui está a verdade que muitos não querem aceitar. A tragédia de hoje foi só o começo.
O mundo não vai voltar a ser como era antes. Os próximos dias vão revelar coisas ainda mais intensas. Você precisa estar pronta, não apenas para suportar, mas para se manter de pé quando tantos caírem. É por isso que você precisa permanecer até o fim deste aviso. Você já percebeu como os dias parecem mais curtos, como se o tempo estivesse sendo arrancado das nossas mãos? Isso não é apenas sensação, é sinal. Hoje, às 7h17, o aviso foi dado, mas a maioria fechou os olhos. Padre Pio foi ignorado, e o peso dessa escolha recai agora sobre cada coração, que insiste em fingir que nada está acontecendo. Mas você não pode cometer o mesmo erro, porque esse chamado é para você. A dor que você sente, aquela que insiste em voltar quando o silêncio da noite cai, é a prova de que algo dentro de você pede resposta. Não é apenas lembrança do passado, é a preparação para o que vem. Quando o sagrado é desprezado, as consequências não demoram. Primeiro, são sonhos perturbadores. Depois, noites sem descanso, até que finalmente a vida começa a ruir sem explicação. E você sabe como é difícil ver tudo desmoronar sem poder segurar. Padre Pio deixou revelações para os que teriam fé nos dias difíceis. E elas estão no livro digital que deixei no comentário fixado. Só baixe se você está precisando de um milagre urgente. Poucas unidades disponíveis. Pegue agora antes que acabe. Depois declare: eu fui tocada por essa verdade. Você sabe o que é perder alguém querido, sabe o que é sentir a ausência como um vazio impossível de preencher. Essa dor não é desconhecida para você. E é justamente ela que mostra o quanto precisamos de algo além de nós mesmos. O mundo nunca ofereceu respostas suficientes, mas Deus, através de instrumentos como Padre Pio, deixou sinais claros. Hoje, esses sinais voltaram, e cabe a você não ignorá-los. Talvez você esteja cansada de lutar sozinha, cansada de fingir que é forte o tempo todo, mas não precisa mais carregar esse peso sozinha. O que foi revelado hoje não é apenas para lembrar da tragédia, é para mostrar que ainda existe saída. Só que essa saída não está nas coisas do mundo. Ela está no invisível, naquilo que só quem crê consegue enxergar. No comentário fixado está o link para o livro digital de Padre Pio, que já está mudando vidas em silêncio. Mas não tem para todos. São poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Se for para você, você vai sentir. Depois escreva: Padre Pio, eu ouvi teu chamado. Não se engane achando que ainda há muito tempo. O relógio espiritual está acelerando. E cada minuto importa. O que aconteceu às 7h17 é prova disso. Os sinais não virão quando for conveniente. Eles virão quando menos esperar. E só os atentos entenderão. Você foi chamada a estar entre os atentos, não entre os que zombam e depois choram. Você já percebeu como os mesmos sonhos se repetem? Como o corpo reage com arrepios, como se quisesse avisar algo que você ainda não compreendeu? Esses são ecos da mensagem que Padre Pio deixou. Eles se repetem porque você ainda não respondeu. E cada repetição é mais forte, mais urgente, mais impossível de ignorar. O livro digital de Padre Pio, que pode transformar sua vida, está no comentário fixado. Mas não foi feito para todos. Poucas unidades liberadas. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva com fé. Essa palavra me encontrou por dentro. Você precisa escolher agora. Ou acredita ou fecha os olhos. Mas lembre-se, quem fecha os olhos hoje, abre em lágrimas amanhã. O arrependimento não perdoa, ele corrói. É melhor suportar o peso da decisão agora do que carregar a dor da perda depois. E você sabe disso porque já experimentou arrependimentos que nunca mais saíram da sua memória. Deixei no comentário fixado o link de um livro digital com orações que Padre Pio teria guardado para os tempos mais sombrios. Se você sente que está no limite, essa é sua chance. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Depois escreva: Senhor,
Essa oração é tudo o que eu precisava. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. No comentário fixado, estou deixando o link de um livro digital de Padre Pio com orações reveladas para tempos de desespero. Poucas unidades. Pegue agora antes que acabe. Só baixe se você realmente precisa de um milagre urgente. Depois escreva: Padre Pio, essa luz chegou na hora certa. E agora entenda: o que foi revelado hoje não pode ser apagado. O céu falou e você ouviu. O silêncio que se seguiu é apenas a preparação para algo maior. O medo que você sente é a prova de que sua alma reconhece a verdade. Não lute contra isso. Permaneça até o fim, porque é só no fim que tudo será esclarecido. Você não está aqui por acaso. Não foi à toa que chegou até estas palavras. Você foi chamada, escolhida, separada. O que vai acontecer daqui para frente depende da sua decisão agora. Não adie, não ignore, não feche os olhos. Porque quem fecha os olhos hoje pode nunca mais ter a chance de abrir para a luz.